Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa bem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Karine Dart, ela que é fonoaudióloga, especialista em linguagem, participa hoje conosco para trazer informações sobre as questões voltadas à vertigem, equilíbrio e labirintite, que o pessoal confunde muito. E é claro, ela participa conosco justamente para tirar essas dúvidas e trazer esse esclarecimento. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada, César, pelo convite de estar mais uma vez aqui no teu programa. Nós é que agradecemos com certeza e queremos aqui, claro, trazer informações para o público
está aí ligadinho no programa, sempre buscando informações, e em especial quando a gente trata de saúde, quando a gente fala das coisas que realmente têm a ver com o nosso bem-estar. Isso realmente significa algo que a gente fica contente de poder abrir espaços para a gente esclarecer, né, e levar essas informações. E nesse sentido, vamos falar aí, começando sobre a questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio e como ele funciona? Porque o pessoal às vezes confunde essas situações todas. Eu gostaria que realmente você esclarecesse isso e até aprofundasse um pouco mais. Isso. O equilíbrio é uma função sensório-motora que tem como objetivo estabilizar o nosso campo visual e manter a nossa postura corporal ereta. Assim a gente consegue ter movimentos harmoniosos e de uma forma confortável fisicamente e mentalmente também. Só que para isso é preciso que 3 sistemas estejam funcionando bem, que é o sistema auditivo vestibular, o sistema visual e o sistema proprioceptivo. Se houver um conflito entre esses 3 sistemas, aí nós vamos ter uma alteração do equilíbrio, que genericamente é conhecido como vestimulopatias e da forma popular como as labirintite, que na verdade todo mundo conhece como labirintite, mas seriam então as alterações do equilíbrio, as vestimulopatias. Muito bom a gente poder esclarecer isso. Inclusive eu quero também definir a questão das tonturas, né, o que é a tontura e vertigem, como isso surge na verdade e as suas consequências, porque realmente é bastante desagradável. Isso, a tontura é uma alteração do equilíbrio. A pessoa sente então uma zonzeira, uma tonteira, uma sensação de mareio, um atordoamento. E a vertigem é uma tonteira muito frequente. E a vertigem postural, ela é a mais comum, que acontece com o movimento de cabeça e com o movimento do corpo. Aí elas podem ter diversas causas. Claro, a doutora Karine participa conosco hoje falando aí sobre as questões de equilíbrio, vertigem e labirintite e desmitificando, evidentemente, situações aí que as pessoas por vezes entendem de uma forma que na realidade não é bem assim que se trata esse assunto. E por falar nisso, vamos falar na questão dos sintomas também e as causas pertinentes a essas questões todas. Por favor, doutora Karine. Então, assim como sintomas, nós temos os vômitos, as náuseas, a perda auditiva, o zumbido, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, perda de memória, uma visão turva, o escurecimento da visão, as quedas, isso tudo como sintomas. Aí vai depender do tipo de alteração do equilíbrio que a pessoa tem. Perfeito. E a questão das causas, a gente já pode elencá-las também, até para as pessoas que estão lá acompanhando a programação compreenderem melhor. Isso, tem diversas causas, tá? Tem o uso de drogas, uso de medicamentos, os antibióticos, anti-inflamatório, anticoncepcional, antidepressivo, o próprio envelhecimento, doenças do sistema nervoso central, o hipotireoidismo e hipertireoidismo, a hipotensão e a hipertensão, tumores, distúrbio psiquiátrico, tudo isso pode ser causas de alterações do equilíbrio. Então eu gostaria de frisar aqui e destacar algumas situações. Aí a senhora falou a questão de drogas, as drogas listas e listas, o álcool também entra também dentro dessa perspectiva. Sim. Sim. Bom a gente... Maconha, álcool, essas drogas, todos os tipos de drogas, elas contribuem para trazer alteração no equilíbrio. É interessante a gente destacar bem isso, doutora Karine, porque realmente o pessoal que está ligado lá, acompanhando a programação aqui, elas têm condições, inclusive, de observar, né, comportamentos e tudo, e nesse sentido também perceberem, né, as questões que podem vir a trazer problemas sérios, inclusive, exato, nesse sentido. Tá? E, claro que o importante agora é a gente falar como diagnosticar isso, como se faz esse diagnóstico. Isso, então a pessoa apresentando esses sinais, esses sintomas, vai procurar um médico. O médico faz o exame, também é feito uma avaliação auditiva, uma avaliação vestibular da postura dinâmica da pessoa. E com esse diagnóstico, então, vai ser visto que tipo de alteração que a pessoa tem, que tipo de alteração do equilíbrio corporal. Um quadro clínico muito encontrado é a vertigem postural paroxística benigna, que tem, assim, características específicas. Ela tem latência, então, na verdade, ela dura, assim, de 10 a 20 segundos, tem uma latência de 1 a 5 segundos. Depois, essa latência volta à vertigem, com nistagmo, né, que é aquelas mexidinhas dos olhos, mesmo que a pessoa mantenha a cabeça e o corpo reto.
Muito bem, realmente são situações bem complexas, né, que tem que ter todo um cuidado e observância, evidentemente, porque a questão, depois nós vamos entrar aqui nos tratamentos, né, inclusive para alento, né, para o pessoal que é cometido dessa doença, que tem esse problema, possa também buscar assim, alguma orientação nesse sentido. E vamos falar assim da reabilitação vestibular, né, então são situações que realmente convergem nesse sentido. Eu gostaria que a senhora falasse então da questão dessa reabilitação. A reabilitação ela é feita pelo fonoaudiólogo, que ele vai então retirar esses sintomas, essas alterações que a pessoa está tendo do equilíbrio, ou então amenizar esses sintomas que a pessoa está tendo, trazendo então uma melhor qualidade de vida. Realizar exercícios, manobras de cabeça. Esse quadro clínico que eu falei, por exemplo, dessa vertigem postural paroxística benigna, tem uma das coisas que se fala é que assim, existe no nosso ouvido interno umas partículas densas que a gente chama de otólitos. Esses otólitos, eles são deslocados para uma outra área, eles trazem essa sensação, trazem essa vertigem. Quando essa vertigem, então, ocorre, a gente faz manobra de cabeça, por exemplo, para colocar esses cristalzinhos, esses otólitos no lugar. E, claro, outras orientações também que a gente dá para o paciente de acordo com a vertigem, com a alteração que ele está apresentando, se é essa paroxística, se é uma central, enfim. É interessante a senhora falar nisso, porque, na verdade, assim, eu gostaria de tratar daquelas vertigens que são mais comuns, que as pessoas têm mais facilidade, inclusive, de identificar, que eu gostaria que a senhora, então, desse alguns exemplos nesse sentido, inclusive, né, traduzindo para as pessoas de maneira bem coloquial, para que elas possam entender perfeitamente isso. Bom, as vertigens, a pessoa tem umas vertigens rotatórias, né? Vai se levantar da cama e sente aquela sensação e acaba se deitando porque não consegue se levantar, né? Mas é que vai de acordo com cada tipo de vertigem que a pessoa tem. Por falar nisso, doutora Karine, seria interessante a gente falar também sobre as diferenças entre a vertigem central e a periférica, porque existem também distinções nesse sentido. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na cara bem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Doutora Karine, seria interessante a gente falar também sobre as diferenças entre a vertigem central e a periférica, porque existem também distinções nesse sentido. Exato, existe. Então, a periférica é mais ali do sistema auditivo vestibular, né? E a central é causas diferentes, né? Elas têm causas diferentes. E a central mais o nível do sistema nervoso central. E que idade assim aparece mais essa questão das vertigens, doutora Karine? Porque as pessoas se preocupam muito com essa relação, porque algumas fazem, logo pensam na questão do envelhecimento, mas não é bem assim, existem categorias no caso. Sim. E pessoas com especificidades, e a questão da genética também influi bastante nisso. Eu gostaria que a senhora desse alguns exemplos e até fizesse alguns parâmetros e comparações nesse sentido. Isso, assim, César, hoje em dia a gente está vendo pessoas bem mais jovens tendo vertigem, tá? Tendo alterações de equilíbrio. O estilo de vida que elas estão levando, né? A gente vê bem as causas, né? O que está acontecendo e o que essa pessoa, esse estilo de vida que essa pessoa está tendo, e daí as causas que estão ocorrendo. Consegui ser clara? Não, perfeitamente. Vamos dar sequência a isso tudo, até para a gente tranquilizar assim o pessoal, mas as pessoas podem ser acometidas em qualquer idade. Isso, mas depende do tipo de vertigem que vai ter. Por exemplo, essa vertigem postural dá em qualquer idade. Tá? Em crianças vai dos 2 aos 12 anos, pode dar em adulto e pode dar em idoso. Mas a gente vê muito isso entre os 40 a 70 anos de idade. Muito bem. E principalmente mulheres. Principalmente mulheres. E por que principalmente mulheres, doutora Karine? Veja bem, o que eu citei das causas, né? Antidepressivos, anticoncepcionais, distúrbios psíquicos, né? O envelhecimento, que
que a gente vê? As mulheres estão, todo mundo, né, tendo uma melhor qualidade de vida, estão vivendo mais tempo. E as mulheres têm uma sobrevida maior do que os homens. A longevidade? A longevidade. Perfeito. É interessante a gente colocar essas situações todas, porque o pessoal que está ligado com a gente aí, prestando atenção, evidentemente, às minúcias, né, daquilo que a gente trata aqui dentro da nossa programação. Então, doutora Karine, e a pessoa sendo acometida de uma vertigem, passando por esse problema, como é que ela deve tratar isso? Como é que a postura que ela deve ser colocada para evitar maiores consequências? Ótimo isso, porque como as pessoas estão com vertigem, naquele momento elas querem ficar parada, deitada, não querem levantar da cama, e às vezes é realmente difícil levantar, porque tu tem a tontura, tem o vômito, e a pessoa pode ter uma queda, né, e se machucar. Mas nós orientamos para que as pessoas não fiquem muito tempo deitadas nem sentadas, porque o labirinto, que é uma estrutura do ouvido interno, precisa dessa movimentação para compensar da forma mais rápida possível. Muito bem. E vamos detalhar também as questões da alimentação, se tem alguma influência nesse sentido, até para que as pessoas assim também recebam essa orientação. A alimentação influencia muito, César. Então, em que sentido, assim, só para a gente poder colocar para o pessoal entender melhor? Nós sempre orientamos para que a pessoa se alimente de 3 em 3 horas, né? O café, o chá, o chimarrão, ele impede o funcionamento normal do labirinto, que é a estrutura lá que nós temos lá na cóclea, a cóclea, que é o órgão responsável pelo equilíbrio dentro do ouvido interno, e isso influenciando o labirinto perde então essa noção de equilíbrio e traz então as consequências desses distúrbios de equilíbrio, essas alterações. Mas tem outras coisas também, tem que reduzir o sal o máximo possível, a gordura e a fritura. Pois é, na questão do sal, o pessoal fala muito aí, no máximo, uma colher rasa aquelas de cafezinho, né, por dia. E a gente sabe que boa parte da alimentação hoje, ela contém muito sal, principalmente como conservante, né, natural. E nesse aspecto, assim, o que a senhora poderia orientar, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento, com relação a esses detalhes, né, até para dar uma ideia bem clara do quanto elas podem e devem consumir de sal? Se puder cortar totalmente o sal, se fosse possível, é isso que a gente orienta, César. Mas assim, olha, para fazer uma comida em casa, retira o sal. Vai comprar uma margarina, compra margarina sem sal. Tudo que tu puder fazer sem sal e evitar esses alimentos industrializados e os fast foods, a gente pede para cortar da alimentação. Tem como evitar o sal no nosso dia a dia. Estamos aqui conversando, doutora Karine Dardi, fonoaudióloga, especialista em linguagem, tratando hoje de questões bem, né, pontuais aí com relação à questão da vertigem, diferenças aí que existem na questão tontura, questão de labirintite, enfim, desmitificando aí uma série de situações. E agora, claro, vamos tratar daquele ponto que a gente procura realmente levar assim com relação à questão do tratamento e da cura. O tratamento, primeiro, então, vai a conduta médica, que às vezes o paciente precisa de um medicamento, que é o médico que faz, e o tratamento fonoaudiológico, que às vezes pode ser rápido, com poucas sessões, né, vai depender do caso. Mas assim, nós sempre orientamos para que a pessoa se alimente corretamente, beba bastante água, se mantenha hidratado ao longo do dia e pratique uma atividade física. Que é fundamental. Fundamental, a atividade física de forma regular, né? A gente tem percebido aqui, vários colegas, né, e outros especialistas têm participado, a primeira coisa que eles falam é beber muita água e praticar atividade física, né? Então são coisas assim que realmente a gente percebe que são necessárias até para a gente poder realmente preservar a nossa saúde e mantermos, né, sempre saudáveis. Esse é o objetivo maior. Existe cura na questão do labirintite, aliás, da tontura e da vertigem, doutora Karine? Sim, existe cura. Quer dizer, a pessoa tratando, ela chega a um ponto de realmente resolver esse problema? Sim, sim. Não é crônico? A pessoa fazendo o tratamento, né, dependendo do tipo que ela está tendo de alteração do equilíbrio, se consegue um ótimo resultado.
Dicas importantes, então, nesse sentido aí, existe cura, quer dizer, é uma questão de fazer o tratamento e, claro, diagnóstico preciso para que chegue, né, à elaboração, né, do encaminhamento daquilo que efetivamente é necessário ser feito. Então, doutora Karine, estamos chegando aos minutos finais aqui da nossa entrevista. Gostaria que a senhora, evidentemente, fizesse as suas considerações, agregando aquilo que julga mais importante e acrescentando aquilo que também, né, deixamos de falar assim, ao longo da nossa entrevista, que a senhora considere para o pessoal que está lá ligado, né, alguma informação que realmente vá agregar e vá trazer mais esclarecimento. Então, César, assim, nos primeiros sinais e sintomas, a pessoa deve procurar um médico, nunca se automedicar, ter uma alimentação correta, beber bastante líquido, porque é importante que a pessoa se mantenha hidratada ao longo do dia. Não precisa tomar uma garrafinha inteira de água de uma vez só. Coloca num copo, toma um pouco de manhã, né, à tarde, tomando aos goles ao longo do dia, e praticar atividade física de forma regular, não aquelas corridinhas do fim de semana. Muito bem, dicas aqui da doutora Karine Dardi, a quem agradecemos muito pela participação. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos.
Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Rai. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.